lembraram disso. Agora tá. Ok? Desculpe aí. A outra aula foi gravada. Na outra vez eu gravei a aula de vocês, não gravei da turma B. Agora eu gravei a da turma B, não estava gravando de vocês. Mas agora tá tudo certo. Beleza, obrigado pela lembrança. Então, estenose mitral, o que é? É a dificuldade, uma válvula estenótica é uma dificuldade de abertura dessa válvula, na verdade, dos folhetos valvares, né? Durante o período diastólico ventricular. Então, no ciclo cardíaco, nós temos 4 fases. Primeira fase do ciclo cardíaco, fase diastólica. Segunda fase do ciclo cardíaco, contração isovolumétrica. Terceira, fase de ejeção efetiva, contração ventricular efetiva, rápida, fase rápida e fase lenta. E quarta fase, fase de relaxamento isovolumétrico, né? Então, essas seriam as 4 fases do ciclo cardíaco. Vocês vão precisar muito disso durante as aulas. Nós vamos explicando aqui devagar. Então, eu falei dos componentes. E o que é esse negócio? Qual que é a causa mais importante já falei anteriormente, né? Da estenose mitral? É a febre reumática. Ah, só tem febre reumática que causa? É a causa mais importante, principalmente nos países de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Então, a febre reumática, ela atinge a válvula mitral, não só a válvula mitral, mas também a válvula aórtica, tricúspide, pulmonar. Geralmente, a febre reumática, ela atinge várias válvulas, ela não atinge uma só. Raramente você tem a doença valvar mitral única, como estenose única de uma doença como a febre reumática. Então, isso não é verdade. A maioria, mais de 40% dos casos, o acometimento se dá em vários setores do coração, na cardite reumática. Então, mas e quem é acometido, né? Que pessoas que são acometidas? Claro, a febre reumática, ela se dá no período da infância, entre os 5 anos aos 15 anos de idade, né? Então, aí você tem esses pacientes que são mais acometidos. A partir de 15 anos já não tem mais, e antes dos 5, dificilmente. Então, é dos 5 aos 15 anos. Então, o que acontece? A febre reumática, como é que acontece, né? Isso aí. O paciente é uma criança, geralmente, 5, 6 anos, tem o quê? A sinusite, tem a otite, tem uma dor de garganta, tem uma gripe que se transforma em secreção branca e amarelada, e aí ali tem streptococcus. E o que a mãe faz? Leva o pediatra. O pediatra faz o quê? O pediatra dá uma soluçãozinha de antibiótico, de tutti-frutti, né? Ou sabor chocolate, para a criança. E aí a mamãe chega para a criança, vou dar chocolatinho para você, né? Para tomar. E você acha que ela toma? Ela não vai nada, né? Mete o pé naquele copo, né? E ali a coisa vai evoluindo, você vai dando metade da dose, dá um quarto, e aquela briga, porque dá de 8 em 8, de 12 em 12, a mãe já não aguenta mais, chega no quinto dia, a criança está correndo na casa, não tem mais secreção, não tem doença, não tem dor, não tem mais nada, e você para de dar. A mãe faz isso. Né? O moleque ou a menina mete o pé e chora e faz uma birra, se joga no chão, imagina. Então, o que acontece? Alguns pacientes têm uma sensibilidade para desenvolver a doença da febre reumática, né? O receptor cardíaco, ele identifica o streptococcus, existe uma reação antígeno-anticorpo ali, a gente chama no epítopo, né? E acaba que a cardite reumática. Só que acontece? O que acontece? O paciente, ele é assintomático. Ele fica o quê? Na evolução natural da doença. Ele fica aí 20 anos, 25 anos assintomático. Por quê que ele fica assintomático? Porque esse átrio esquerdo, né, olha só o tamanho desse átrio no caso aqui, né? Está bem grande. Ele vai se adaptando às novas situações hemodinâmicas. Quantidade de sangue que vai acumulando aqui, o átrio ele vai fazendo mais força, mais contração, mais força muscular para manter as pressões intracavitárias. Repara aqui que o
a válvula mitral, nesse caso, né, ela está comprometida anatomicamente, formando um funil, né? Veja que a velocidade do sangue passa com tanta velocidade aqui, ó, tem pouco volume de sangue no ventrículo esquerdo, mas ela passa com tanta velocidade que forma uma fissura lá na ponta do ventrículo esquerdo. Então, e vai ficando assim. Então, o paciente passa, não sei se vocês sabem o que é classe funcional. Vocês sabem o que é classe funcional? Todo mundo sabe? Classe funcional do New York Heart Association? Não. Não. Então, é a relação entre a atividade física e a falta de ar, ou dispneia. Então, nós temos 4 fases: 1, 2, 3 e 4. Classe funcional 1 é aquele paciente igual eu e você, ou seja, é um paciente que faz exercício, atividade física, né? Sobe escada, grandes esforços e tem poucos sintomas de falta de ar, ou dispneia. Então, ele praticamente é assintomático em classe funcional 1. Ou tem falta de ar, os grandes, subindo 3, 4, 5 lances de escada. Né? Normal, eu e você, acontece isso. Então, classe funcional 2 é aquele paciente que faz uma atividade física de caminhada no plano, 50, 100 metros, e tranquilo. Beleza. Então, tá tudo bem. Ele consegue caminhar sem muita dispneia. A dispneia dele, ele se dá depois de 50, 100 metros, né? Tudo bem. Classe funcional 3 já muda. Então, classe funcional 3, ele vai conseguir, ele vai ter já a falta de ar fazendo pequenas atividades caseiras, por exemplo, tomar banho, escovar os dentes, lavar uma louça, varrer uma casa, tal. Então, isso acaba, o paciente sente falta de ar. Classe funcional 4 seria a falta de ar no mesmo paciente em repouso, sentado diante de uma televisão ou na sua própria cama. Então, o que quer dizer isso? Para que serve para nós? Prognóstico, sobrevida. Então, quando eu classifico o paciente em classe funcional do New York Heart Association, eu estou exibindo para você sobrevida. Tá? Então, por exemplo, evolução natural desses pacientes com febre reumática que desenvolvem estenose mitral, falando especificamente da estenose, né? Nesse caso, eles vivem e ficam aí 20, 25 anos assintomáticos em função dessa adaptação cardiovascular do ato, que se comporta com complacência e fibrose e complacência, ele vai se moldando ali, vai evitando com que haja uma... Deixa eu até botar aqui essa imagem melhor para você. Ele vai se moldando, né, ao longo do tempo e vai mantendo as pressões intracavitárias aqui dentro do ato sem que haja retorno ou retrógrado, pressão retrógrada, transmissão de pressão retrógrada para dentro da veia pulmonar e, em última análise, atingindo o capilar pulmonar ou a arteríola pulmonar. 20 anos assim. Tá? Então, o coração se adapta muito e evita que o paciente tenha sintomas. Então, por isso que eu falo, a criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos, vai dar xaropinho de tutti-frutti? Vai dar xaropinho de chocolate? De amoxicilina? Não. Vai dar bezetacil. Pelo amor de Deus, bezetacil. Vai chorar, mas vai chegar com 20, 25 anos, não vai nem lembrar que tomou injeção. Não vai lembrar. E não vai ter febre reumática. E não vai ter as consequências da febre reumática. Por quê? Porque aquela bezetacil, ela vai cobrir o paciente pelo menos 21 dias. E o paciente vai ser tratado da estreptococcia. Enquanto você dá aquele antibióticozinho na dissolução, o paciente toma 5 dias, mesmo assim subdose e pronto. Desenvolveu a febre reumática. E aí começa o processo de cardite reumática ao longo do tempo, né? E com 25 anos ele vai abrir o peito e colocar uma válvula. E aí quem vai chorar? A mãe. O filho não chorou lá com 5, 6 anos? A mãe não chorou? Agora quem vai chorar é a mãe e provavelmente o filho. Mais tarde. Tá? Então, o que eu digo sempre? Tá com infecção de garganta, criança? Até os 15 anos? Tá? Bezetacil. Bumbumzinho. Dói? Dói. Mas resolve. Tá? Então, tem que dar penicilina mesmo. Tá vendo? E da evolução natural, o que a gente vê quando eu falei de classe funcional para vocês?
da evolução natural. Esses pacientes, eles permanecem em classe funcional 1 e 2 durante esses 20 anos. 20 anos, 25 anos assintomáticos, né? Só se adaptando. E em 5 anos eles evoluem de classe funcional 2 para 4 e morrem. Ou seja, com 30 anos eles estão mortos. Se você não intervir, claro, nessa válvula. Se você não intervir nessa válvula. Que dificilmente você faz diagnóstico, que o jovem não vai no consultório. O jovem não vai no consultório. No meu consultório, eu atendo praticamente pacientes de 40, 50, 60, 70, 80 anos. Raramente eu vejo paciente de 30, de 20, 18. Então, pelo amor de Deus, eu não vejo paciente. Eu vou em percentagem 2%. 98% dos meus pacientes de consultório, 98% é acima de 50, 40, 50 anos. 40 é menos ainda, mas de 50 anos para cima. Quer dizer, são pacientes já doentes, né? Já com uma série de comorbidades. Então, infelizmente, a prevenção não é feita e isso precisa ser comunicado. Nós precisamos fazer campanhas de prevenção, de aviso à comunidade, né? Televisiva, rádio, etc. Hoje, com a mídia social. Então, para poder alertar, né? Mas é o que acontece, é a grande realidade. Muito bem, e aí você vê, um paciente em classe funcional 3, ele passa de uma mortalidade que seria normal, de classe 1, classe 2 aí para a população, quando ele passa a classe funcional 3, ele vai morrer 38%. A sobrevida dele, em 5 anos, chega a 38%. E a sobrevida de um paciente com classe funcional 4 é de apenas 15%. Veja que a evolução natural dessa doença, eu em ambulatório, enquanto eu estava no ambulatório do HR, fiz muito ambulatório, 42 anos, paciente de febre reumática em fase final da evolução. Só para vocês terem uma ideia, 42 anos, é jovem. Então já está na fase final. Para chegar ali, ele já está totalmente destruído da válvula dele. Tá? Então, os pacientes sintomáticos, com 42, 78% morrem. A mortalidade chega a 78% em 10 anos de evolução. Ou seja, 42, 52 ele está morto. Claro que estou falando num final de evolução. Então, você veja como o trem mata. E você tendo algumas situações que eu vou mostrar, claro, paciente classe funcional 3, 4, cirúrgico. Troca a válvula, faz valvoplastia, mas aí não é o assunto para nós aqui agora. Né? Mas vou falar de semiologia médica. Mas é importante a gente saber que isso leva a um prognóstico ruim, péssimo, classe funcional. Paciente classe funcional 1 e 2 com estenose mitral, você não vai intervir. A não ser que você tenha outros dados comemorativos que eu vou falar aqui. Tá? Ah, mas só tem febre reumática que causa estenose mitral? Não. Tem, por exemplo, uma cardiopatia congênita chamada cor triatriatrium. O que é isso aí? Cor triatriatrium é quando você tem uma divisão, você tem uma membrana que divide o átrio aqui, ó. Tá? Uma membraninha que fica aqui. Aí você vai no ecocardiograma, você descobre. Então, causando a dificuldade de escoamento de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Tá? E aí você vai lá, cirurgicamente tira essa membrana e o paciente está tudo tranquilo. Mas não é febre reumática. O lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide pode levar, a presença de mucopolisacárides também pode levar, mas isso é muito mais raro. Você não vai encontrar no país subdesenvolvido isso, você vai encontrar febre reumática. Você vai aos Estados Unidos, países europeus, Suíça, você não vai encontrar febre reumática. Por quê? Porque eles fazem o tratamento. Pacientes de classe alta, mesmo aqui no país, nosso país, também não vai encontrar, porque esses pacientes tomam antibiótico, né, de forma adequada. Né? A mãe faz tomar, se não toma, toma Bezetacil, porque só tem informação, né? Sabe o que tem que fazer, o médico explica. E os pacientes mais vão para um postinho de saúde, né? Os que têm menos condição. E aí lá eles são mal orientados. Às vezes o clínico não tem assim, tanta intimidade, não sabe fazer diagnóstico, e o paciente sofre.
tá? Então, importante isso aí a partir da evolução natural. Muito bem. Então, eu gosto muito dessa... É claro que eu vou mostrar algumas coisas melhores para vocês mais à frente, mas eu gosto muito dessa imagem para a gente poder... Olha, gente, você vai ter etiologia aqui, ó, né? Nos slides. Vou falar um pouquinho da patologia também. Importante aqui falar um pouquinho da patologia, porque eu não gosto de ver slide, tá? Quando eu dou aula para vocês na sala de aula, eu não fico olhando para slide. Então, eu não gosto de ver slide. Então, mas aqui eu sou obrigado a mostrar os slides, mas não vou ficar só lá naquela imagem da fisiopatologia clínica, e lá eu vou explicar tudo para vocês. Então, nos slides aqui vai estar tudo bem explicadinho, tá? Vocês podem usar os slides e, claro, vai ter algumas dinâmicas de imagens que vão ficar gravadas aí, vocês podem estar olhando depois, um pouquinho mais à frente nós vamos mostrar. Muito bem. Então, quando eu peço, por exemplo, numa prova patologia, quais são as alterações patológicas da válvula? Fibrose, espessamento, né? Que mais? Você tem fusão comissural, que é uma fusão de um folheto com o outro, fusão das cordas tendíneas, calcificação do anel mitral, tá? Então, você vai dizer para mim quais são as alterações. O que às vezes a gente pede? Cite 4 componentes ou 4 alterações patológicas do paciente com estenose mitral. Você vai lá e me coloca anormalidades da válvula mitral. Pelo amor de Deus, gente, anormalidade, claro que tem. Eu quero que você me cite qual anormalidade. E não adianta, toda vez eu falo na sala de aula, eu falo agora, estou falando aqui para vocês, tenho certeza que alguém vai fazer isso. Vai colocar normalidade. Não, a normalidade está geral, que você não sabe. Tá? Subentende que você não sabe que tipo de anormalidade tem. Então, quais são as anormalidades? Fibrose, fusão comissural, fusão de cordoalha, calcificação de anel, calcificação de folheto, calcificação de parede atrial, etc. Tá? Então, procura colocar esse tipo de alteração, não anormalidades, que aí eu não vou considerar. Tá? Você perde ponto nisso aí, também a gente sabe que você não estudou. Tá? Então, é só falando especificamente da patologia. Na fisiopatologia, eu vou voltar aqui para a gente explicar. Porque a partir da fisiopatologia, você consegue entender clínica. Né? A clínica ela vem a partir da fisiopatologia. Muito, muito, muito facilmente. Então, a partir daqui, nós vamos desenvolver a aula. Tá? Então, repara bem. Eu tenho um paciente lá que desenvolveu febre reumática aos 5, 15 anos. Passou 20 anos assintomático. Mas esse assintomático dele é porque o coração esquerdo, no caso o átrio esquerdo, ele conseguiu, através da sua contração e diástole e a sua complacência, manter as pressões altas intracavitárias contidas dentro do próprio átrio. Ou seja, essa pressão aqui maior dentro do átrio não veio para dentro da veia pulmonar. Não veio, não foi transmitida retrógradamente para a veia pulmonar. Então, ele tenta, com força de contração, jogar esse sangue adiante, anterogradamente, e manter o fluxo sistêmico. Tá? Apesar de toda a estenose que acontece aqui. A gente acontece, estenose mitral, ela pode ser considerada leve, moderada ou grave do ponto de vista de estenose. Mas mesmo ela sendo grave, às vezes não causa sintomas. Por quê? Porque meu ato pode ser muito complacente. Então, o que é uma estenose, por exemplo, leve? Ela tem ali acima de 1,5 centímetros quadrados. Essa área total aqui normal, ela tem de 4 a 6 centímetros quadrados. Para começar a ter algum tipo de sintoma, tem que ter 2 centímetros quadrados de evasão. A gente considera leve de 1,5 a 2. Moderado de 1,4 a 1. E grave a partir menor que 1 centímetro quadrado. Tá? A gente encontra paciente com 0,8 de saída aqui, assintomático. Assintomático. Então, veja bem, nós temos o paciente com uma estenose de válvula mitral e ao longo do tempo, 20 anos, ele passa então a
aumentar a pressão intracavitária. Só para você ter uma ideia, se nós não tivéssemos aqui a estenose, tivesse tudo bem, a válvula fechando, abrindo, sem problema nenhum, o átrio normal, né? Um átrio normal é de 2 centímetros aqui. Esse átrio chega a até 6, 7 centímetros de diâmetro quando ele tá aumentado, né? Então, vamos dizer que eu estou em período diastólico final. O diástole ventricular, a pressão diastólica ventricular normal aqui é de 12 milímetros de mercúrio, 12. A mesma pressão que eu tenho aqui de 12 no ventrículo, eu tenho no átrio, 12 no átrio, 12 na veia pulmonar e 12 no alvéolo. Tá? Então, o sistema, desde o capilar até o ventrículo esquerdo, ele tem as mesmas pressões, desde que eu não tenha nenhuma interferência nesse conduto aqui, nesse caminhar aqui. Tá? Muito bem. Mas a partir do momento que eu desenvolvo uma doença, caso febre reumática, que nós estamos falando, esse paciente passa a aumentar a pressão intracavitária dentro do átrio. Claro que não no ventrículo. Então, você, doutor, mas pode... Geralmente, gente, a gente não vai complicar a vida de vocês aqui, né? Mas 25% dos casos, a estenose mitral ela é pura, né? Ela não tem alteração do ventrículo esquerdo. Geralmente o ventrículo é até rudimentar. Por quê? Porque passa pouco volume de sangue na diástole aqui para dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, você tem um ventrículo rudimentar, tranquilo. Ele não tem alteração. Mas o átrio esquerdo, ele continua crescendo, porque ele continua fazendo muita força para vencer essa barreira e vai aumentando, passa os 20 anos até que ele começa a fadigar. O músculo atrial começa a fadigar. E aí, o que acontece? Fadiga o músculo, não tem mais força. É a mesma coisa do cara com haltero, fazendo halterofilismo lá na academia. Você vai com um companheiro, um amigo seu, tal, o cara gosta de fazer halteres, pega lá 100 quilos para levantar, fazer 10 supinos. Aí você faz o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega próximo do 10, você já está vermelho com o estágio jugular lá em cima e você está doido que o seu amigo dá aquela dedada e coloca lá no suporte. Às vezes seu amigo não está muito bem com você aquele dia e fala, não, agora você levanta. E não levanta e aquele troço cai no teu pescoço. Então é o que acontece aqui. Então você acaba fazendo muita força durante muitos anos e aí não tem mais condição de fazer essa força, porque fadigou o músculo. E aí que essa pressão contida dentro do átrio, para onde vai? Para a veia pulmonar. E essa pressão retrógrada com volume de sangue vai atingir o alvéolo. E aí transsuda, por quê? Aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar faz uma transsudação por aumento de pressão e começa a derramar e encher o alvéolo. Vai enchendo o alvéolo e assim também para a arteríola pulmonar, que vem ali da artéria pulmonar, certo? Então, o que acontece com a arteríola pulmonar? Inicialmente ela faz uma vasoconstrição reativa, para quê? Para expulsar esse sangue que vem retrogradamente para frente. Ela não quer isso aqui para trás. Mas eu não resolvi o problema da estenose. Quer dizer, essa pressão continua vindo com força para trás. E eu, então, vou fazer força para empurrar esse troço para frente. Mas não consigo. Então, eu vou fazendo mais força. Existe uma hipertrofia da camada média, porque eu faço força o tempo todo e vai fazendo hipertrofia como se fosse uma musculação. Mas como não resolveu o problema aqui, né, na estenose, a pressão continua alta lá para trás, essa arteríola ela colaba. E ela colabando, ela vai transmitir retrogradamente aumentos de pressões cavitárias na artéria pulmonar. E a artéria pulmonar, então, com um aumento de pressão, só para lembrar que a pressão normal da artéria pulmonar aqui é de 25, 30, 35, 32 milímetros, tá? Isso aqui pode chegar a 60, 70 de pressão em função dessa alteração. E aí o ventrículo direito, observando que tem lá um aumento de pressão dentro da artéria pulmonar, vai fazer o quê? Hipertrofia, que aumenta a força de contração para manter o fluxo anterógrado, e aí dilata, porque também está com muita pressão lá na frente, de hipertrofia, dilatação, dilatas aqui a tricúspide, retorno de sangue, insuficiência tricúspide,
aumento da pressão do ato direito, estase jugular, hepatomegalia, edema de membros. Claro, gente, hoje você não vê mais esse tipo de alteração à direita, né? Porque você já consegue intervir antes de o paciente com os sintomas do lado direito, do lado esquerdo já são proeminentes. Existe pacientes que evoluem para isso? Existe. Há pacientes geralmente de acampamentos aí, que moram em assentamentos, desculpa, e que não tem assistência. Eu já encontrei um paciente quando era muito mais jovem, cardiologista, fui fazer um mutirão lá num assentamento em Santa Rita do Pardo, uns 150 quilômetros para dentro, achei um paciente lá no exame, um paciente com um sopro sistólico importante na mitral, e ele já com sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia, com os mínimos esforços e tal. E aí eu encaminhei ele, nós operamos, colocamos uma válvula metálica aqui, ele hoje vive até hoje. Era um paciente jovem de 30 anos, reumático, tá? Toma bezetacil até hoje. E ainda é meu paciente. Quer dizer, é claro que é um dos exemplos. Tem muitos pacientes com febre reumática e com outras doenças que eu poderia dar exemplo aqui. Eu vou dar com outros tipos também para vocês. Mas, essa é a realidade. Então, veja, se eu tenho retrógrado, aumento retrógrado dessa pressão transuda para dentro do capilar pulmonar, o capilar pulmonar ele vai se enchendo, ele vai aumentando a pressão. Lembra que eu falei que o normal aqui era de 12 milímetros de mercúrio, igual do agudo VE, igual do ventrículo esquerdo, a pressão diastólica? Passa de 12, 13, 14, 15. Quando chega em 16 milímetros de mercúrio dentro do alvéolo, ele passa a ter dispneia. Que tipo de dispneia? Dispneia paroxística noturna. O que é dispneia paroxística noturna? Quem sabe? Me responde aí. Se não souber ficar quieto, eu continuo. Tô brincando, responde aí, pô. Quando a pessoa ela acorda com falta de ar? Isso mesmo. Então, quando o paciente acorda, veja, acorda com falta de ar subitamente, que paroxística, trocando a palavra paroxística quer dizer súbito, tá? Então, a dispneia é súbita. Dispneia paroxística noturna, dispneia súbita noturna. Você poderia falar assim. E aí, ele acorda, mas ele acorda com falta de dispneia paroxística noturna, como é que se diferencia se isso é cardíaco ou é pulmonar? Porque um paciente que pode não ser cardíaco, ele pode acordar à noite com falta de ar, né? Mas aí você não sabe se é cardíaco ou pulmonar. Então, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quando o paciente acorda subitamente com falta de ar à noite, é claro que você vai perguntar na parte de semiologia para o seu doente, você vai perguntar para ele como é falta de ar. Você não vai falar de dispneia, que ele não sabe o que é dispneia. Então, você perguntar, fulano de tal, senhor, o seu José, dona Maria, como é que é essa falta de ar? Você acorda? Não, acordo e depois eu vou para uma janela, eu vou lá para fora, doutor, fico 30, 40 minutos, dou aquela recuperada e aí eu volto a dormir de novo. Essa é a dispneia cardiogênica. Essa é a dispneia cardiogênica. Enquanto o paciente que tem uma dispneia súbita, paroxística noturna, em que ele acorda subitamente com falta de ar, né? E joga o catarro para fora, vamos dizer, dá tosse nele, joga aquele monte de catarro para fora e volta a dormir logo em seguida, isso não é cardiogênico, isso é pulmonar. Então veja que a semiologia te ajuda a descobrir. Por isso que é importante, né? Fazer a semiologia adequada, perguntar, a senhora tem dispneia, a senhora tem falta de ar, acorda à noite com falta de ar subitamente? A senhora dorme com quantos travesseiros? Beleza. Não, doutor, todo mundo com 3 travesseiros. Ortopneia. E a ortopneia, ela já aparece quando o paciente está com 17, 18 milímetros de mercúrio de pressão dentro do alvéolo. Tá? Isso podendo chegar a 25 milímetros de mercúrio, que é a mesma pressão contida aqui. Ele não tem mais força nenhuma para jogar isso para baixo. Perdi, estou totalmente fadigado. Essa pressão toda veio para trás, inundou meu alvéolo, e o paciente entra em edema agudo de pulmão e morte. Veja, a dispneia paroxística noturna e a própria ortopneia,
Ela é um mecanismo de defesa, né? Por quê? Quando você está deitado, de cubo dorsal horizontal, vamos lá, 30 graus, sei lá, ou totalmente deitado, né? Você está lá, deitadão, sem inclinação nenhuma. O que acontece? O líquido que está nas bases, esse alvéolo cheio aqui, ele vai inundando a parte do ápice do pulmonar, se deitadão. E aí você não tem onde fazer hematose. Como é que você vai fazer troca de oxigênio? Não tem como. Né? Você não faz hematose, não tem como jogar oxigênio na hemoglobina e pegar CO2. Não é isso? E aí o que acontece? Esse paciente se coloca na posição sentada ou se levanta para quê? Porque a gravidade vai jogar aquele líquido que está no ápice para as bases, vai aliviar o ápice dessa congestão e aí eu consigo ter hematose e respirar, senão eu morro afogado. Então, é um mecanismo de defesa, tanto a ortopneia como a dispneia paroxística noturna, paroxística noturna. Tá? Bom, isso seria um sintoma de dispneia retrógrada, nós estamos falando aqui. Né? Outra coisa que pode acontecer, do ponto de vista sintomático, olha só, está aqui presente um trombo, né? Então, tríade de Virchow. Veja, o paciente tem uma estase venosa, no caso aqui, estase arterial, claro, estase arterial, né? Porque tem isso aqui, é sangue oxigenado, que vem lá do capilar. Então, estase venosa com lesão endotelial e hipercoagulabilidade, ou seja, as 3 condições para você formar trombo. E aí, pelo menos de 20 a 40% dos pacientes formam trombo e 25% desses pacientes fazem embolia. Para onde vai esse êmbolo? Para a cabeça, vai fazer um acidente vascular isquêmico, vascular cerebral isquêmico, para a própria coronária, levando o paciente ao infarto, ou então o membro inferior, levando o paciente a ter dor dos membros inferiores, ou à direita ou à esquerda, com isquemia, com empalidecimento das pernas, levando a muita dor e o paciente aí com sinais de embolia periférica. Então, repara, e o paciente que tem isso, 25% de mortalidade. E seria também mais uma indicação, se você tem fenômenos embólicos no coração, você está indicado a trocar essa válvula. Não é só no caso do classe funcional. Se você tem um paciente de classe funcional 1 e 2, apesar da estenose, se for grave, não faça nada, porque a mortalidade é de 1 a 3%. A mortalidade cirúrgica de um paciente desse, quando você abre, é de 6%. Então, não tem justificativo você abrir um paciente para trocar a válvula simplesmente porque ela está grave. A não ser que você encontre essas situações. Classe funcional 3, trombo dentro da cavidade, ou outra situação que pode acontecer aqui é fibrilação atrial. Por quê? Porque eu faço a distensão da minha musculatura, né? Isso gera arritmia, fibrilação atrial, e isso já é um indicativo, claro, formação de trombo já é um indicativo de troca de válvula mitral, e você pode já estar atrasado para fazer essa troca. Então, outra situação clínica, veja aqui, a estenose mitral, ela dá muita situação clínica retrógrada, porque aqui, ó, na formação da veia pulmonar, ela vem através das vênulas, né? Então, você tem o capilar pulmonar lá, a artéria pulmonar, depois ela se transforma em vênulas para depois formar as grandes veias. Mas tem também que se liga aqui as veias brônquicas. Então, as vênulas, né, no caso brônquicas, elas vão se transformando cada vez calibres maiores e elas ficam lá na região dos brônquios, na região da submucosa. Então, quando tem muita pressão aqui nessa região venular, as veias peribrônquicas, elas se dilatam e se formam as varizes e vai diminuindo o calibre dos brônquios. Então, repara, se eu soprar com a boca bem aberta, não faz barulhinho, mas se eu soprar com a boca um pouquinho mais fechada, sibila. Então, você tem sibilância, asma cardíaca no paciente com estenose mitral,
pode ter asma cardíaca. Ah, doutor, mas não pode ser asma, eu não posso confundir com asma brônquica? Pode, mas tem a diferenciação. Quando você tem sibilância cardíaca, qual que é a diferença entre uma e outra? Que na sibilância cardíaca você não tem fatores de gatilho. Ou seja, você não tem mudança de temperatura na história. Como é que você identifica? Como é que foi esse negócio aí? Não, doutor, acordei subitamente com falta de ar e comecei a encher o peito. Tudo bem. Mas e aí, mas foi... o que aconteceu? Eu falei, não, mas doutor, mudou a temperatura hoje. Mudou a temperatura hoje. Tá mais frio. Não, doutor, eu entrei em contato com lã, não posso com lã. Não é isso, doutor, peguei uma poeira. Ó, e o paciente já tem história de asma brônquica, né? Então, você vê que a asma brônquica, ela tem gatilhos. Já o asma cardíaca, não. Tá? Geralmente, ela vem acompanhada de uma ortopneia, de uma dispneia periódica noturna e tal, e não tem gatilho. Tá? Que possa gerar uma broncoconstrição. E que mais? Como tem varizes nessa região dos brônquios, elas diminuíram o volume corrente, fazendo então que você tenha sibilância, pode romper essa veia. E quando rompe veia, dá uma coloração o quê? Avermelhada negra ou bem clarinha? O que você acha quando rompe uma veia da perna? Enegrecida, né? Então, você vê, você vai tossir e jogar aquele catarro preto. Então, você sabe que o escarro ele vem das veias pulmonares, da veia peribrônquica. E se você escarrar rosinha, bem rosinha? O escarro está vindo aqui, ó, do alvéolo. Tá? Então, escarro hemoptúico de cor enegrecida, veia peribrônquica rota. Escarro hemoptúico de coloração vermelhinha, tipo sangue vivo, escarro oriundo do alvéolo. Então, você veja, bastante comemorativo clínico que dá retrogradamente, né? Bastante comemorativo. Isso pode acontecer retrogradamente. E anterogradamente, para frente, pode acontecer? Pode. Pode. E, às vezes, o que é mais raro? Menos frequente, mas pode. Por quê? Às vezes, esse átrio esquerdo aqui ele é tão complacente, ele admite tanta pressão e tanto volume de sangue, que ele não joga essa pressão para a veia pulmonar aqui para trás. Não faz isso. Então, você não tem sintomas retrógrados. Mas como a estenose é muito importante e ele não consegue ejetar de forma efetiva, o que acontece? Como eu tenho pouco volume de sangue aqui no ventrículo esquerdo, eu vou começar a ejetar muito pouco sangue, pouco volume. Apesar da frequência estar alta para aumentar o volume aqui, lembra que débito cardíaco é o quê? Débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. Mas mesmo com uma frequência cardíaca muito alta para manter débito, mesmo assim eu não consigo, porque o volume é muito baixo. Eu não consigo manter débito. E aí o que começa a acontecer com o paciente? Tontura, porque vai pouco sangue para o cérebro. Eu começo a ter dor no peito, por limite funcional, baixo volume de sangue nas coronárias. E eu começo a ter dor nas pernas, na coxa. Eu começo a caminhar e tenho um peso exagerado nas pernas. Então, isso aí são sintomas anterógrados, que também a estenose mitral pode causar. Veja, tem muitos sintomas. Tem muitos sintomas. Tá? Então, a fisiopatologia ela é bonita e os sintomas clínicos são bonitos, exagerados. Muita coisa para você saber. Não é? Então, a partir disso, você tem todas essas informações em relação à estenose mitral. Bom, o que pode acontecer indo para frente, né? Eu digo que eu vou deixar esses slides com vocês. Claro, vai ficar à disposição de vocês. Eu digo, quando eu dou aula para vocês, eu não fico olhando para slide, tá, gente? Isso aqui eu já dou aula faz há 30 anos. Eu sei esse troço aqui, eu tenho minha experiência clínica. Então, eu só dou os slides para vocês estudarem e tal, mas eu gosto de falar bastante em relação a isso e tal. Outra coisa, se você perde contração atrial, você perde contribuição de pelo menos 20% do débito cardíaco. Então, lembra que o paciente com átrio esquerdo grande,
ele pode desenvolver trombo intracavitário em cerca de 30% a 40% dos casos. E 25% faz êmbolo e morte em função disso. E ele pode também desenvolver a fibrilação atrial, que já é uma indicação, né? Então, pelo menos 20% dos pacientes desenvolvem fibrilação atrial pelo tamanho do átrio, mas nem precisa de ter átrio muito grande no paciente com febre reumática, porque às vezes a própria cardite reumática leva o paciente à fibrilação atrial, sem ter um átrio muito grande. Mas, na maioria das vezes, o átrio está grande, levando à fibrilação atrial. Tá? Deixa eu ver. Eu quero mostrar aqui agora o flebograma. Vou mostrar o flebograma aqui. Esse aqui foi aquela parte de alteração patológica de transmissão retrógrada, né? Que eu falei para vocês. Transmissão retrógrada, a vasoconstrição arteriolar, né? Hipertrofia da camada média da arteríola e colabamento para aumentar a pressão intrapulmonar, no caso. Isso aqui não. Quero mostrar outra coisa já para a gente terminar. Outra coisa, gente, os pacientes são muito jovens, né? Os pacientes são muito jovens. Então, se são jovens, geralmente essas válvulas, elas não têm calcificação. Difícil ter calcificação. Os pacientes mais idosos têm calcificação. Tá? Mas os jovens não. Então, eles são propensos a ter endocardite também. Então, a prevenção de endocardite infecciosa para qualquer tipo de abordagem, tanto de idêntica ou cirúrgica, precisa de você fazer uma antibiótico terapia antes de qualquer tipo de cirurgia. Vamos dizer que você encontra um paciente com estenose mitral ainda sem indicação cirúrgica e ele vai querer fazer uma cirurgia, mesmo que seja de pele. Tem que fazer uma profilaxia para endocardite infecciosa porque a bactéria adora essas válvulas, né? Doentes, tá? Cadê o negócio aqui? Mas vamos lá. Eu não achei aqui, mas eu vou falar para vocês. Deixa eu ver onde está. Onde está aqui, pô? Não achei. Bom, mas está aqui nesses slides aqui que eu queria falar para vocês. O exame de pulso venoso. Lembra que eu falei do exame de pulso venoso? Para vocês? Aqui, está aqui. É isso mesmo. Como é que tá? Como é que você acha que vai estar a onda A do exame de pulso venoso? Repare, vou voltar lá naquela imagem. Aqui. Quando eu vou avaliar pulso venoso do lado esquerdo, eu estou avaliando o pulso venoso da veia pulmonar. Tá? Quando eu estou avaliando o pulso venoso do lado direito, eu estou avaliando a veia jugular do paciente. E como é que eu posso avaliar a veia pulmonar do paciente se é do lado esquerdo? Colocando um catéter de Swan-Ganz encunhado aqui na artéria pulmonar, que indiretamente vai avaliar o que está acontecendo aqui na veia pulmonar, que é a mesma coisa que acontece aqui na jugular. Tá? Então, se eu tenho uma estenose mitral, o meu átrio vai contrair para poder jogar, expulsar esse sangue para dentro do ventrículo. Eu vou ter uma onda A do pulso venoso o quê? Pequeno, médio ou grande? O que vocês acham? Pode falar. Gente? A onda A está pequena, a média... Grande. Grande. E essa onda grande a gente chama a onda A o quê? Gigante. Uma onda A gigante. Certo? Então, eu tenho uma onda A gigante. Muito bem. A diástole ventricular é a deflexão X. A deflexão X, normal, um pouquinho, às vezes até um pouquinho aumentada, porque como você tem uma contração muito
muito prolongada, você pode ter uma diástole também um pouquinho prolongada, então a diástole ou deflexão X pode ser um pouquinho aumentada, mas o enchimento, depois da contração, né, da diástole, você tem um enchimento ventricular, o enchimento atrial. O enchimento atrial, como é que você acha que vai estar? Depende da estenose. Então, se tiver um ato grande, você vai ter uma onda V gigante. Se você tiver ainda uma estenose pequena, uma onda V menor. Mas, geralmente, no início, uma estenose moderada que a gente vê, você vai ter uma onda A bem aumentada e uma onda V menor, que é a onda A. Depois, você tem o esvaziamento desse ato para dentro do ventrículo. Você acha que vai passar muito volume ou pouco volume para dentro do ventrículo esquerdo com essa estenose? E a onda de esvaziamento, qual onda que é? A onda de deflexão? Como é que ela chama? Y, né? Então, você tem a onda A de contração atrial, certo? Vou mostrar aqui no quadro, ver se vocês conseguem enxergar, para a gente poder dar essa noção para vocês. Vou botar o quadro aqui. O quadro aqui, para vocês, vou estar de perto. Vocês estão enxergando? Quadro. Estão enxergando? Está dando para ver? Atenção, gente. Tá longe. Está longe? Vou fazer um rabisco maior aqui. Então, veja, ó. A onda A. Onda A. Gigante. Deflexão X. Deflexão X. Depois eu tenho a onda V de enchimento atrial. E quando vai esvaziar o ventrículo, geralmente ele tem uma onda oblíqua, se não tiver nenhum problema. Tá? No caso do esvaziamento atrial para o ventrículo, você acha que vai esvaziar muito ou pouco sangue? Hã? O sangue vai sair do ato para o ventrículo com muito volume ou pouco volume? Pode responder. Pouco? Pouco volume, por quê? Porque tem estenose da válvula, não é? Então, tendo estenose da válvula, tem pouco volume. Você acha que, então, essa deflexão Y, ela vai ser vertical ou ela vai ser horizontal? Se tivesse muito volume, o sangue sairia com bastante velocidade, com muito peso, né? Então, ela seria vertical ou verticalizada. Como ela tem pouco volume, como é que vai ser a onda? Horizontalizada. Tá? Então, a horizontalizada é a estenose mitral. A deflexão Y, ela é horizontalizada. Por quê? Tem pouco volume de sangue entrando dentro da cavidade ventricular esquerda. Tudo bem? Deu para ver? Sim. Ok. Perfeito. Então, basicamente, de flebograma é isso. Agora, nós vamos para a análise do ictus coartis e das avaliações dos pulsos periféricos. Então, repara bem. Se você tem pouco volume de sangue injetado na aorta, se você vai avaliar o pulso periférico, eu digo sempre, avalie os pulsos periféricos da artéria radial e a principal, radial, epidiosa ou tibial anterior, chamada tibial anterior, que fica a tibial anterior nos pés, né, na região ali lateral do músculo
ao tendão extensor do hálux. Ou então, melhor você analisar o pulso radial. Então, se analisando o pulso radial com as polpas digitais do indicador ou médio, você vai ver justamente o que acontece, a expressão do que acontece dentro do ventrículo esquerdo. Então, você está tendo pouco volume ejetado. Se está tendo pouco volume ejetado, 5 características do pulso. Quais são? Tensão, frequência, ritmo, amplitude e similaridade. Como é que você acha que vai estar a tensão da parede do pulso radial num paciente com estenose mitral com pouco volume ejetado na periferia? Alto, médio ou baixo? Como é que está a tensão? Baixo. Baixa. Muito bem. E a frequência? A frequência de pulso? Alta, média ou baixa? O pessoal pode ajudar também, viu, gente? Alta. Alta, claro. Por quê? Porque eu tenho pouco volume sistólico, débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Como eu tenho pouco volume sistólico, para manter débito, eu preciso aumentar a frequência. Vai estar alta. E o ritmo? Regular ou irregular? Vai depender do que estiver acontecendo com o ato. Se ele estiver fibrilando, é irregular. Se ele estiver sinusal, regular. Amplitude de pulso vai estar magno, médio ou parvos, ou pequeno? Como é que você acha que é a amplitude? Tem muito volume entrando aqui? Não. Não. Então ele vai estar amplo, alto, ou ele vai estar parvos, baixo? Parvos, pequeno. Vai estar baixo. Parvos, é. Tá? Então, e similaridade? Um pulso com o outro. Vai depender se os dois braços seus, a radial daqui, a radial daqui, vai palpar dos dois lados com a mesma mão. Nossa, essa radial está igual ao do outro lado, beleza. Se tiver diferente, pode ter um ângulo do outro lado, certo? Então, tem que estar igual, com as mesmas características do outro lado, uma similaridade. Beleza? Isso é pulso. Agora, eu quero mostrar outra coisa para a gente falar sobre ictus cordis. Deixa eu ver no chat aqui. A gente tem. Vou ter que baixar aqui, gente, só um pouquinho. Só um minutinho. Vou baixar. Isso, eu quero... Demora um pouquinho aqui para baixar isso aqui, mas já a gente já passa aí para vocês, fica tranquilo. Já está baixando já. Está enxergando? Sim.
Ok, isso aqui é mostrando o ciclo cardíaco. Antes de eu mostrar a parte de exame do ictus cordis, vocês entenderem o que a gente falou, né? Veja aqui a válvula mitral, né? Nós estamos no período diastólico, né? Período diastólico ventricular, primeira fase do ciclo cardíaco. Veja a válvula mitral aberta, o músculo papilar posterior-medial, aqui segurando a válvula, o folheto posterior, o músculo lateral, o músculo papilar anterolateral, segurando o folheto anterior, né? A válvula mitral aberta no período diastólico. Claro, você tem menor pressão aqui, maior pressão no átomo, então há o defluxo de sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, são 3 momentos aqui, na verdade, né? Uma fase rápida de enchimento, depois uma fase mais lenta, porque o ventrículo vai se enchendo, aumentando a pressão intracavitária, e depois, novamente, uma fase mais rápida pela contração atrial, o fluxo de sangue acaba de encher o ventrículo, então, para ele efetivamente jogar esse sangue para a aorta, né? Então, vou mostrar ele fazendo o movimento, para vocês entenderem, veja que tem tudo a ver com o ciclo cardíaco. Eu vou mostrar agora lentamente para vocês entenderem. Não, tempo aqui. Repare que eu estou caminhando aqui, olha aqui, ó, tá? Vou começar na primeira fase lá do ciclo. Primeira fase é a fase diastólica, é aqui. Então, quando eu estou na fase diastólica, olha lá, fase diastólica, válvula mitral aberta, né? Conforme ela vai ficando mais diastólica, mais aberta essa válvula. Quando eu vou para a segunda fase do ciclo cardíaco, repare, existe a contração do tônus muscular, né? Quando eu chegar na contração, aqui, olha só, início da contração isovolumétrica, existe o fechamento da válvula mitral. Eu não estou não é a sístole ventricular ainda. E na fase de contração isovolumétrica, você já tem o fechamento. Por quê? Porque durante a contração isovolumétrica, eu consigo deslocar esse sangue em direção à válvula mitral. Mas eu não consigo ainda abrir a válvula aórtica, né? Então, veja que interessante. Durante a contração isovolumétrica, eu tenho a formação da primeira bulha, a primeira fase da primeira bulha cardíaca. Então, não tem a abertura da válvula aórtica ainda e já tem, durante a contração isovolumétrica, a formação da primeira fase, né, no primeiro momento da primeira bulha cardíaca, né? Então, isso durante a fase de contração isovolumétrica. Então, indo um pouquinho mais adiante, ainda contração isovolumétrica, veja que ainda continua a válvula mitral fechada, válvula aórtica fechada, né? Aliás, continua a válvula aórtica fechada. Mas a partir do momento que o meu ventrículo, eu saio da contração isovolumétrica, e reparem, eu não tenho só na contração isovolumétrica a válvula mitral fechada, a aórtica, mas a pulmonar fechada, a tricúspide fechada, todas as válvulas nessa fase estão fechadas. A partir do momento que eu vou na injeção, olha lá o que acontece, a válvula aórtica, ela se abre, né? A pulmonar também ela se abre quase simultaneamente. Então, fase efetiva da contração ventricular, que é a fase rápida de ejeção dentro do cajado aórtico. Caminhando, ele continua contraindo, veja que ele está fechando, a válvula aórtica continua aberta, fechando, fase rápida aqui, né? Fase rápida, estou na fase rápida de ejeção, fase rápida, cheguei no pico da fase rápida, e agora eu começo a fase lenta. Por quê? Porque a aorta, ela começa a exercer uma pressão contra a parede da aorta, faz uma pressão contra o volume de sangue que está dentro do cajado aórtico. Então, essa aorta aqui, né, aqui lá atrás, né, não dá para ver, ela começa a exercer uma pressão cinética contra a parede arterial, contra o volume de sangue que está sendo injetado. E essa pressão intercavitária aqui, ela começa a ficar menor. Então, ainda é maior ainda está maior lá que a pressão da aorta, por isso que está injetando, mas está lentamente. Quando eu chegar na fase de contração aqui, ó,
relaxamento isovolumétrico, a válvula aórtica se fechou. Veja. Quis voltar aqui, acabou com da fase que eu queria. Vai entrar? Relaxamento isovolumétrico. Fechou a válvula aórtica. Por quê? Porque a pressão intracavitária do ventrículo esquerdo se tornou menor que a pressão da aorta, e aí o sangue retornou, fechou a válvula aórtica, e nós temos, então, a transformação de energia em movimento em contato com o fechamento da válvula aórtica, freia esse volume de sangue, energia sonora, segundo a buia. Tá? Então, é isso que acontece aí. E, novamente, começa o ciclo, né? Primeira fase, diastólica, abertura da válvula mitral, tal. Isso para mostrar isso aqui. Agora, deixa eu voltar para a casinha lá. Aqui. Então, veja, quando você vai avaliar o paciente do ponto de vista inspecional, você avalia dos pés para a cabeça. Então, você chega à beira do leito a partir dos pés e olha de frente para o seu paciente. Depois, para quê? Para enxergar o quê? Para enxergar essa região paraesternal esquerda aqui, ó, se existe movimentação nela, e o ictus cordi de frente, você consegue ver também. Mas você vai depois lateralmente e olha tangencialmente aqui para ver o ictus cordis, porque ela está localizada onde o ictus cordis? Vou colocar o coraçãozinho aqui no quinto espaço intercostal esquerdo, tá? Quinto espaço intercostal esquerdo. Você vai ver se tem oscilação da ponta do coração nessa região. Então, quais são as características do ictus cordis? Presença ou ausência? Então, ele está presente se ele estiver no espaço. Ele está ausente se ele estiver atrás de uma costela. Então, você não vai ver. Segundo, localização. Localização, quinto espaço intercostal esquerdo. Terceiro, extensão. Se essa ponta tem mais de 2,5 cm, está aumentada. Até 2,5, beleza. Frequência cardíaca. Então, normal de 60 a 100, acima disso, aumenta de frequência. Ritmo, está regular, batido ou irregular. Tá? Qual outra? Intensidade. Se existe a intensidade do seu ictus cordis está aumentada ou diminuída, né? E outra, nós temos também, se você colocar esse paciente em decúbito lateral esquerdo, esse ictus aqui, ó, ele vai se posicionar na linha axilar anterior. Então, mobilidade, né? Se esse ictus ele é móvel ou não. Se você colocar em decúbito lateral direito, esse ictus ele move 2,5 cm, ele vem aqui para próximo do externo. Tá? Se você coloca em decúbito lateral esquerdo, ele vai para próximo ali da linha axilar anterior. Então, a mobilidade é muito importante para você. No caso da estenose mitral, como é que você vai fazer? Então, você inspeciona, como eu disse para vocês, dos pés primeiro, depois na região lateral, com o olho sempre tangenciando essa região do quinto espaço intercostal, e vai pegar esse braço esquerdo do paciente, colocar atrás da cabeça dele lá, né, e colocar em decúbito lateral esquerdo. Quando você coloca em decúbito lateral esquerdo, você aproxima esse ictus cordis aqui da linha axilar e do gradil costal. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter um som diastólico. Quais são os sons importantes para você escutar na estenose mitral? Primeiro, primeira bulha, né? Quando há o fechamento aqui, na contração isovolumétrica, o fechamento da válvula mitral, essa válvula espessa, ela vai, como a pressão, ela vai gerar um fechamento abrupto e em função do espessamento da válvula, ela vai gerar uma primeira bulha hiperfonética. Então, você tem um tum bem alto. Tum! Tá? Depois, claro, o fechamento da segunda da válvula aórtica, que é o TAC, que vai estar tudo bem normal. E depois do TAC, que é justamente durante a fase de relaxamento isovolumétrico, depois da fase de relaxamento isovolumétrico, vem o quê? Vem a primeira fase novamente, que é a fase diastólica.
E aí, na fase diastólica ventricular, essa válvula que está estenótica, ela vai dar ela vai dar um pequeno, vamos dizer assim, ela vai desabar um pouquinho, né, da região do anel. E aí vai fazer um clique de abertura. Então, e depois do clique, ela se abre pouco, o sangue passa apertado e faz um muflar diastólico de baixo timbre. Então, o que você tem que fazer? Colocar o paciente em decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo, ou chamado eponimamente de decúbito de Pachon. Lembra que decúbito de Pachon é como se fosse falar de coração apaixonado. Então, sempre decúbito de Pachon é para ver coração, não é Schuster, que é para ver fígado, porque as pessoas podem, por exemplo, numa prova, confundir vocês. Durante o movimento decúbito de Schuster, o ictus cordis, entendeu? Aí o cara, pô, decúbito de Schuster, confunde baixão, e você está achando que está olhando o coração e era fígado, e errou a questão. Tá? Só para você ficar ligado. Tá legal? Então, decúbito lateral esquerdo, mão esquerda atrás da cabeça, mão direita pode estar repousada aqui na barriguinha, e gradios, e essa ponta do ventrículo esquerdo aqui, próximo da linha axilar. Então, você vai ter muita facilidade. Então, por exemplo, se você pegar a mão aqui do paciente, ou sua mão, do doutor, e colocar nessa região aqui, ó, você vai sentir esse fluxo diastólico passar com bastante velocidade e bater na sua mão. Frêmito diastólico. Bate aquele frêmito de escorrimento de um líquido mesmo, que bate na sua mão. Então, na estenose grave, você consegue palpar esse frêmito diastólico, tá? Ah, mas se tiver hipertensão pulmonar, você colocando a mão aqui em cima do ventrículo direito, você vem com a mão aqui, ó, região paraesternal, veja, região paraesternal esquerda, você vem com a sua mão aqui, coloca em cima, vai ter uma impulsão sistólica batendo na sua mão. Não é normal. Se você colocar aqui, coloca aí no seu peito, eu coloquei no meu aqui, a sua mão. Você não vai sentir nada. A não ser que você esteja aí com hipertensão pulmonar, tá? Aí você me procura. Mas aqui, ó, não sente nada. O ventrículo direito é câmara venosa, de baixa pressão. Pressão sistólica no máximo aí, pressão sistólica de VD, 30 milímetros de mercúrio na sístole. Então, não tem praticamente, não é para movimentar essa região, tá? Ok? Depois você vem sentir o ictus cordis. Aí você vai ver aquelas 7 características que eu falei para vocês, tá? Não esqueçam disso. Tá? Decúbito lateral esquerdo, né, olhou as 7 características. Então, o que você vai ter nas características do ictus cordis no paciente com estenose mitral? Você vai ter, por exemplo, primeiro você não vai conseguir sentir muito bem esse ictus, porque ele praticamente não tem volume. Esse ictus, esse ventrículo esquerdo é pequeno, né? Você vai conseguir sentir frequência aumentada, porque tem pouco volume sistólico, frequência alta, tá? Numa palpação. E, basicamente, a intensidade diminuída, porque tem pouco volume de sangue, então a intensidade diminuída, frequência alta. É isso que você vai conseguir ver na palpação do ictus cordis, num paciente com estenose mitral pura. Agora, na ausculta cardíaca, quando você for escutar, é claro, né, gente? Sempre que a gente for escutar o paciente, existe uma maneira de escutar que ela é clássica. O cardiologista sempre pede para vocês, primeiro, jogar na região da pulmonar, tá? Segundo espaço intercostal esquerdo justo external, veja lá, apontando a pulmonar, né? Depois você joga na região do quarto espaço para ver tricúspide, ou até no apêndice tifoide, aqui dá para ver tricúspide, né? Mas ele está falando quarto espaço. Mas se você jogar no apêndice tifoide também, você vê tricúspide, né? Você consegue ver a válvula tricúspide, escutar a válvula tricúspide, tá? Depois você vai lá no quinto espaço intercostal, para você auscultar a válvula mitral. Ok? E depois, por último, em última análise, você vai na região do segundo espaço intercostal direito justo external, ou acima do terceiro arco postal, você vai ver a válvula aórtica, tá? Então, quando você for auscultar a ponta do coração com o paciente em decúbito lateral esquerdo, você vai colocar o estetoscópio nessa região, na linha axilar. Claro,
porque a ponta se deslocou para lá. Tá? Ele está em decúbito lateral esquerdo. Então, a ponta se deslocou 3 centímetros. Então, ela está aqui na linha axilar anterior. Né? Vem aqui, ó. Desculpa, na linha axilar anterior. Tá? Tem a linha axilar média e a linha axilar posterior aqui lá atrás. Essa é a linha axilar anterior. E aí, você vai colocar a campânula do esteto. Você não vai colocar a membrana como está aqui. Vai virar ela. Porque a campânula é para escutar sons de baixo timbre. Porque a ausculta do volume diastólico que sai do átrio para o ventrículo é de pouco volume. Então, é baixo timbre que a gente chama. E em situações de baixo timbre, você precisa escutar com a campânula, não com a membrana. A membrana é para situações de alto timbre. Insuficiência mitral, estenose aórtica. Beleza. Pode escutar com a membrana. A insuficiência aórtica já não dá. Tem que ser com a campânula também. Mas, nesse caso especificamente, estenose mitral, você escuta faz a ausculta com a campânula em decúbito lateral esquerdo. Tá? Então, o que você vai escutar? Primeira bulha hiperfonética, uma segunda bulha normal, tum, tá? E depois um clique de abertura e um ruflar diastólico. Então, faz tum, tá, clico, tum, tá, clico, tum, tá, clico, tá? E isso muito rápido, claro, e não é fácil de escutar. Precisa ser um reumático, tem mulher geralmente magra, como é 3 para 1 em mulher, você vai escutar mais de mulher, e na magra você consegue, geralmente elas são magras, né? As mulheres com estenose mitral. E você consegue escutar bem isso aí, claro, bem, mas precisa ter uma experiência um pouquinho, estar junto primeiro com o preceptor e ter sorte de encontrar no leito um paciente com estenose mitral. Tá? Basicamente isso aí. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Vou sair daqui. Um paciente. Só um minutinho. Está no meu share aqui. Esse aqui. Fala, galera. Gostaria de agradecer a todas as visualizações dos meus vídeos anteriores. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Esse é o módulo que falamos sobre várias patologias da valvar. Essa aqui. Não, não é essa aqui. Mas aqui dá para você ver nessa imagem, veja a válvula mitral estenótica, né, passando o sangue para dentro do ventrículo, aqui em câmara lenta, né, ela não está abrindo totalmente, ela parcialmente. Né, mas eu quero mostrar outra imagem para vocês, não é essa. Ela está bem mais estenótica aqui, ó, sangue passando pouco volume, ventrículo pequeno, tá, veja o átrio esquerdo tentando fazer força para jogar esse volume de sangue dentro da cama. Aqui nós não temos clique de abertura, né? Provavelmente uma válvula calcificada. A primeira bulha, a segunda, mas não, essa não é uma imagem legal, apesar do som. Vou sair daqui.
Aí sim, repare a válvula mitral, né? Nós temos aqui o ato esquerdo, com as veias pulmonares, ó. Tá? Essas veias pulmonares do lado esquerdo. Olha, reparem elas enchendo o átrio, né? Aí elas vão escorrer pelo átrio, passar pela válvula, olha que coisa chique, lindo, né? Mitral, aberta, enche o ventrículo esquerdo, tá? Depois nós vamos ter a contração, volumétrica depois efetiva, abrindo a válvula aórtica, ela vai para o sistema. Então, repare aqui a válvula mitral, ela vai parte anterior, válvula, o folheto anterior, o folheto posterior é maior, mais acometido na estenose mitral, tá? As cordas tendíneas, né? Está mostrando especificamente aqui, que o músculo papilar anterior e anterolateral, de novo, estou aqui mostrando parcialmente. Professor, Perdão? tá aparecendo o seu WhatsApp. Poxa, meu WhatsApp? É, Como assim? Não está aparecendo a válvula? Não está aparecendo a não, tá válvula? aparecendo as conversas. Como assim? Peraí. Oh my God. Peraí. É, agora tá no vídeo. Agora tá? Ok? Tá. Beleza. Deixa eu voltar aqui então. Voltar aqui é aquilo que vocês veem desde o início. Ok. Ok. Então vejam aqui. Tudo bem agora? Tudo bem? Vejam o átrio esquerdo, né? Se enchendo, as veias pulmonares aqui. A válvula mitral. Olha só. Ela se enchendo de sangue arterializado aqui, ó, vem pelas veias pulmonares, enche o átrio esquerdo. Vai agora passar pela válvula mitral, válvula aberta, isso é normal, tá? Enche o ventrículo, contrações volumétrica, contração efetiva, vai, foi lá para a aórtica, tá? Na mesma cavidade, né? Os dois trabalham em paralelo, na mesma cavidade. Aqui, a parte anterior da válvula mitral, e aqui a parte posterior do folheto, né? Que é a mais acometida na estenose reumática. Mostrando aqui as cordas tendíneas, ligadas ao músculo póstero-medial e o anterolateral aqui, ó. Tá? Ok. E aqui, olha só ela abrindo, né? E fechando. Tá? Bonito, né? Agora ela doente. Ela doente, ficando cada vez difícil, com mais dificuldade de abrir. A válvula abrindo com dificuldade, né? A válvula mitral estenótica, passando menor volume de sangue. Tá lá, cada vez mais doente. Ok? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Bom, a aula é essa. Acabei de mostrar para vocês aí. E espero que tenham gostado. Nós podemos fazer depois algum plantão de dúvida, fazer um chat, se vocês quiserem, ou mesmo pelo Zoom aqui, só marcar comigo. É claro, vocês vão ter aula de insuficiência mitral, eu vou repetir muitas coisas, né? Isso, e com a repetição, nós vamos conseguindo aí fazer entrar na cabeça de vocês tudo que a gente quer. E vocês vão estudando. Então, os slides vai ficar à disposição. Essa aula gravada, vou disponibilizar o link. Você pode escutar ela de novo. E na aula que vem, de insuficiência mitral, a gente repete algumas coisas também. Claro que vai haver alguma modificação, mas sempre abordando o mesmo aparelho valvar, para vocês entenderem uma doença da outra. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Tá?
Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.